Então bora lá fazer uma análise desse filme, ou quase isso, ou talvez só uma breve reflexão sobre o que esse filme transmite. Eu tô falando do filme Mártires, ou traduzido para português Martírios, que também é uma expressão meio que utilizada. Eu fiz alguns posts algum tempo atrás utilizando essa expressão. Um martírio é alguma coisa que as pessoas tipo, martirizam, sabe? Provavelmente já ouviu essa expressão em algum lugar. É basicamente uma crença que você tem algo que, mesmo você sendo torturado ou morto, você não revela o segredo, você continua com essa crença, então é algo que você crê bem fielmente, digamos assim. Bom, esse filme é bem difícil de achar legendado aqui na internet por causa daquela operação que a polícia fez há um tempo atrás, tirando vários sites de streaming do ar. E, pois é, então é fácil até de você achar o filme, no YouTube mesmo tem, mas ele tá em francês. E aí você, sei lá, dá os seus pulos, assiste o filme em francês e depois vê um resumo, ou faz alguma coisa nesse esquisito, tenta procurar ele aí mais a fundo na internet. Bom, o que eu queria trazer a reflexão sobre esse vídeo, na verdade não é nenhuma reflexão muito grande, eu tava querendo me encontrar e descobrir o que foi que eu achei de interessante nesse filme. Ele tem uma pegada muito boa e eu não consegui chegar numa conclusão ainda sobre o que me chama tanto a atenção nesse filme, o que, sei lá, me traumatizou tanto assim, que ele fica na cabeça, sabe? Bom, a gente tem vários aspectos extremamente interessantes se a gente for falar mais a fundo de cinema, e eu nem sou a pessoa certa pra comentar sobre isso, mas sei lá, a falta de uma trilha sonora às vezes, ou o jeito que o filme é gravado, a sequência como as coisas acontecem de uma maneira bem imprevista. Eu acho que tudo isso acaba contribuindo pra uma atmosfera meio que ideal pra um filme de terror que não necessita necessariamente do sobrenatural. O monstro que geralmente aparece é explicado logo em seguida, que é meio que da cabeça da menina que sofreu trauma ali nos filmes. E, bom, vou dar um contexto aqui do filme bem básico, porque eu sempre me perco quando eu tento explicar algo que eu não conheço direito. Então, começando aqui que tinha uma garotinha, ela sofria abusos, aí ela foi para um orfanato, depois ela acabou fazendo uma amiga que virou meio que a mãe dela, que protegia ela pra caralho. Depois essa menina ela se vinga dos pais dela, descobre que os pais dela ainda aprisionavam outras pessoas, depois descobre que os pais dela faziam parte tipo de uma organização ou de um grupo de pessoas de vários séculos atrás que continuavam aprisionando e torturando pessoas porque queriam descobrir como era a passagem para o outro mundo, o que tinha depois da morte, aquela meio que experiência de quase morte, e eles torturavam as pessoas porque elas chegariam num ponto onde elas estariam lúcidas o suficiente para explicar o que elas sentiram ou o que elas viram e, sei lá, talvez desvendar esse mistério da humanidade. É um bagulho bem louco. Eles sabiam que isso ainda existia, ou pelo menos eles tinham essa crença, esse Marte, nessa existência de uma vida após a morte por causa da expressão facial das pessoas. Então, o filme ele vai seguindo uma série, tipo, sei lá, é um contexto filosófico bem pesado, envolve uma coisa pesada. E eles sabem explorar muito bem todo o sangue, todo o terror, toda a violência é muito bem explorada nesse filme. Eu acho que ela traz um tom de terror a mais. Quando a gente fala de violência, ela fica muito marcada, tanto por causa da maquiagem, como também pela brutalidade, pelo medo, né, que a gente passa, pela dor que a gente sente pelos personagens, e também por explorar algo que é um medo comum a todos, né, a vida após a morte, e ver alguém sendo torturado justamente para chegar à beirada da morte. Tipo, a gente sentir na pele a falta de esperança que a personagem vai tendo de continuar viva quando ela é aprisionada e começa a ser torturada. Então eu acho que tudo isso acaba tornando a experiência bem pesada, assim, a gente fica muito próximo a ela. E como eu falei, toda a maquiagem do filme é muito interessante, então você fica muito próximo dessa atmosfera e você consegue pensar um pouco sobre o que passava na cabeça dela e, sei lá, é um bagulho realmente muito pesado. Então o filme ele carrega aí toda essa crença maluca de uma comunidade que eu não duvido nada que não exista, pra falar bem a verdade, que simplesmente fica torturando as pessoas, garotas mais jovens, porque elas têm mais chances de aguentar a dor, de resistir e esperar elas chegarem nesse sentido aí de quase morte e eventualmente descobrirem o que acontece depois da morte. Então, acho que também isso ajuda muito pra trama, sabe? O objetivo que eles têm, a forma que eles fazem pra chegar nisso e o jeito que o filme é, sei lá, apresentado pra você com uma sequência de coisas meio que inovadoras. Tipo, do nada acontece algo imprevisível e depois algo imprevisível e depois uma perca de esperança total. E o final do filme também ainda é surpreendente, porque quando a protagonista finalmente chega nesse ponto de passar quase para outro mundo depois de ser abusada, ela conta pra isso pra líder lá do grupo dos caras e a líder se mata.
e fala a mensagem continue duvidando, talvez ainda dando uma esperança de que pode ser que a própria menina, depois de ter sofrido todos os abusos, ainda tenha se tornado um Martin e não contado a verdade, ou contado uma verdade tão absurda, ou que as pessoas odiariam acreditar, e por isso, sei lá, a mulher se matou e falou continuem duvidando, e ela quis provar pra ver se era aquilo era verdade. E sei lá, eu achei muito interessante porque o filme não dá uma conclusão, fica esse mistério no ar, o que foi que ela viu, era uma coisa boa, era uma coisa ruim, por que que ela falou pra continuar duvidando, será que ela não acreditou no que a menina contou? E isso também traz muitas reflexões sobre a própria vida após a morte, né? As pessoas acabam entrando também nesse conflito porque todo mundo, querendo ou não, numa hora da vida a gente tem uma crise existencial sobre o que vem depois, né? Já que a morte é a única certeza da vida, então o que acontece? A gente vive pra simplesmente um dia acabar, a gente tá jogando esse jogo da vida pra simplesmente um dia zerar e acabou. E se a gente soubesse o que vem depois da morte? Como seria a nossa vida, né? O que a gente faria? Será que as pessoas não iriam querer simplesmente se matar pra chegar lá logo? Ou, sei lá, as pessoas iriam viver com uma crença muito mais fidedigna à vida por saber que não existe nada tão agradável? Ou será que isso só não deixaria as pessoas mais loucas e malucas? Sei lá, eu acho que simplesmente o sentido da vida é a gente viver sabendo que somos um ser mortal, sabe? Sabendo que um dia tudo isso acaba. Então esse é um grande sentido e graça do rolê. A gente não sabe certamente ou necessariamente o que vai acontecer, o que vai existir, qual é o sentido da vida. E a gente vive meio que nesse drama, nesse mistério. É isso que faz a gente ter sonhos, objetivos e continuar caçando uma fé ou algo que nos mova, porque a gente sabe que nosso tempo é limitado e por mais que você tenha uma religião, uma crença, ela não te dá uma verdade absoluta ou uma prova de que exista algo, ou de que esse algo é realmente real. Tudo bem, algumas pessoas podem ser médium, pode ver ali alguma coisa que faz sentido pra você, mas isso ainda não é uma verdade universal. A gente não tem o consenso de todo mundo sobre o que acontece, como é e qual o procedimento. E, tipo, sei lá, as pessoas, por exemplo, católicas, ou melhor dizendo, crentes, né? Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, no geral, tem um consenso de que o suicídio leva você pro inferno. Então, se as pessoas quisessem, sei lá, simplesmente desesperadamente passar pro outro plano e se matassem, elas teriam uma experiência horrível, que é o inferno pelo resto da eternidade. E o próprio fato de eternidade, ou de existir pela eternidade, é tão assustador quanto o fato de simplesmente ter uma existência limitada, né? Então eu acho que tudo acaba sendo muito assustador quando a gente entra nesse quesito de vida após a morte. E o filme soube explorar isso muito bem, com o fator da violência, com o fator tipo de mostrar a personagem perdendo a crença da vida, de mostrar ela totalmente destruída, sem cabelo, sem pele, e chegando nesse ponto. Então eu acho que é um ponto que o filme explora de uma maneira muito correta e que realmente dá um pavor, dá um negócio ruim na hora que você assiste, mas também não chega ao seu ponto de, por exemplo, a Siberian Filme, onde dá um negócio ruim até demais quando você assiste, que é um filme que eu não tenho certeza se é assunto pra um vídeo porque é muito pesado e eu não vou ficar me estendendo muito aí, você procura por aí, é um filme sérvio, é a Serbian Filme, enfim, é um filme muito pesado e tem vários vídeos no YouTube falando sobre ele, então você vai entender logo sobre o que eles falam e eu não quero falar sobre isso. Eu acho que é um filme particularmente que passa dos limites e esse daqui eu acho que ele beira os limites, mas ele apresenta algo realmente interessante, né? Tem muitos filmes que eles geralmente querem fazer críticas e acabam entrando naquelas histórias viajadas, tipo aquele filme lá das Vomit Dolls, que eu nunca me atreveria a assistir aquilo, mas que abordam temas sempre, sei lá, de abuso, ou de bater em mulher, ou de violência doméstica, enfim, temas sempre muito pesados. E eu acho que, tipo, a maneira correta de você apresentar esse tema e, tipo, fazer uma crítica em cima dele não é simplesmente jogar isso na tela e, sei lá, fazer uma atriz sofrer com uma cena horrível ou ficar mostrando o abuso, as dores e o prazer das pessoas em ver as dores. Quando você mostra isso demais, você só acha que, na minha opinião, você fortalece o abuso, sabe? Você, tipo, incentiva ou você, tipo, dá sentido pra cabeça do agressor. Então, tem muito filme que tenta passar uma mensagem foda com algo extremamente grotesco e, sinceramente, eu acho que não passa. Esse filme não tentou passar mensagem nenhuma, a não ser toda essa brisa existencial. E eu acho que isso ele passou muito bem e ele se restringiu, apesar de ser muito pesado, ele não passou os limites, ele beirou, ele explorou o máximo que ele podia dos limites ali. E isso é simplesmente incrível. Você com certeza vai ficar com a cena daquela mulher que estava sendo aprisionada na cabeça, com aquele gaiola que ela tem na cara, aquela corrente. Você com certeza vai ficar com
tudo isso na cabeça pensando um pouco, a maquiagem é muito produzida, os atores são muito bons, as atrizes, elas realmente passam uma confiança ali de um bagulho pesado. Então o filme ele é muito bem produzido no geral, e eu achei isso muito interessante. Eu só consegui chegar à conclusão do porquê ele me impressionou tanto quando eu realmente fiz esse vídeo e consegui entender toda essa brisa existencial que tem por trás de um filme de terror que já aborda um tema muito pesado. Então, eu acho que é um filme muito show, vale muito a pena você assistir. Eu escolhi uma palavra horrível, né? Um filme muito show. E, enfim, é um filme muito interessante, ele aborda um tema interessante, e se você encontrar ele na internet, vale muito a pena você assistir. Ele não é um filme tão simples de achar, como eu falei no começo, nem todo filme é tão simples de achar quando não tá na Netflix, porque a PF aí é excelente em, em prender sites online de filmes, mas é um filme que vale a pena você dar uma pesquisada ou assistir mesmo em francês e tentar procurar um pouco da história a fundo depois. Tudo isso que mexe com esse lance de existencialismo, eu acho que é um assunto muito interessante e sempre vale a pena um debate a mais, né, sobre o valor que você dá para sua vida, sobre sua meta e sobre será que eu deveria ficar tão brisado nisso ou será que eu só deveria viver, né? E aquele assunto que eu entrei de novo, né? Será que ter uma existência equivalente à eternidade é bom mesmo? Será que ir para um paraíso ou correr a chance de ir para o inferno e viver a eternidade entre o paraíso e o inferno é realmente uma coisa boa? Ou viver uma existência de infinitas encarnações? E quantos infinitos anos passaram-se para trás e a gente simplesmente vai morrer e relembrar das outras vidas? E a gente, sei lá, nasceu do nada, sendo que passaram infinitos anos antes da nossa nascência, antes da gente nascer. E a gente não lembra basicamente nada dos infinitos anos, é como se eles nunca tivessem existido, porque de fato eles não existiam pra gente, porque a gente não existia, se a gente for olhar como nós sendo o ponto de observação. Eu acho que eu entro numas brisas muito loucas e acabo explicando as coisas de uma forma um pouco confusa. Inclusive, me desculpe por isso e muito obrigado por me dar uma chance de falar, mesmo sendo bem confuso. Muito obrigado por ter me escutado até aqui, se você escutou, né? Então, realmente, muito obrigado. Enfim, basicamente essa foi a brisa que eu quis entrar. Não veja esse vídeo chapado, bêbado ou qualquer coisa do tipo, porque ele vai te dar uma bad com certeza. Você vai ficar pensando sobre toda essa questão do existencialismo e assistir esse filme de madrugada também. Tá, não é lá uma coisa ruim, porque não é um filme de jumpscare e tudo mais, mas você fica com um negócio meio ruim na cabeça, uma ideia meio implantada ali. Você fica pensando em alguma coisa. É um filme que você para refletir depois. E, enfim, é muito pesado todo esse assunto de violência, como ele consegue transformar o ser humano em um monstro só pela feição, pela agressão, a forma que o filme explora a agressividade e tudo. É muito interessante, acho que vale muito a pena você assistir esse filme. Ele é muito inovador, mesmo como eu já falei, ou não, acho que eu nem cheguei a falar isso aqui, eu gravei numa outra versão que eu tava tentando gravar. É um filme de 2008 e ele acaba sendo um filme muito inovador para a época, porque até na década de 90 a gente já tinha filmes abordando assuntos recentes, como por exemplo a internet. Então é muito difícil você fazer algo realmente inovador. E esse filme ele conseguiu ser inovador, conseguiu explorar temas novos, temas não explorados. Você tem que assistir a versão de 2008, isso é importante falar, a versão de 2016 é uma merda. Eu assisti mais ou menos metade e, sei lá, desisti porque é uma merda mesmo. Tem que assistir a versão de 2008, que é a versão pesada, que é a versão braba, porque é pra você sair de lá traumatizado como eu e como todo mundo que assistiu o filme. Então eu acho muito interessante quando algum filme aborda algo muito novo assim, a gente sabe como é difícil. Eu particularmente gosto muito dos filmes antigos, principalmente dos filmes de policial, de trocação de bala, tipo Máquina Mortífera, eu sou bastante fã, tipo Tango e Cash eu assisti também, eu gosto de filmes antigos nesse nível, O Poderoso Chefão, Scarface, enfim, filmes antigos no geral, O Iluminado. Se eu começar a falar aqui, eu vou entrar numa brisa muito louca, porque eles também têm o privilégio de serem os primeiros da indústria ali, né? Eles tinham, tipo, já equipamentos bons e estavam no começo do ramo, assim como a comédia tá surgindo agora, ou o YouTube, ou o streaming, ou até mesmo os podcasts. Os filmes naquela época tinham a vantagem de serem os primeiros e apresentar algo inovador. Não precisava se esforçar muito para ser uma ideia inovadora, já que, entre muitas aspas, era tudo novo. Né, os cinemas antes da década de, sei lá, 60, 40 tinham muita limitação. Então eles tinham essa vantagem, mas não deixam o mérito de serem filmaços clássicos muito bons. E agora a gente vê filmes ainda recentemente, né? Sei lá, tem o que? 10 anos? Nossa, 10 anos não, tem 12 anos já esse filme. E 13 mais ou menos. E é um filme bom, então, tipo, vale a pena. Até hoje a gente ainda vê a galera se esforçando pra fazer um bagulho realmente interessante e inovador.
As coisas mais inovadoras que pelo menos eu geralmente vejo no cinema atual, geralmente vêm por causa de ficção científica ou filmes do tipo, filmes futuristas, filmes que buscam explorar o espaço, né, o famoso terror cósmico, o terror espacial, que sempre acaba entrando nessa brisa de universo. Eles sempre tentam entrar em algo mais existencial para explorar um terror ali que meio que todo mundo também tem medo, não tem resposta e pensa nisso. Ele meio que bate numa tecla, e esse filme também, o Mártires, faz isso, bate nessa tecla existencialista sem resposta pra você ficar brisando e entrar numa bad. E eu acho muito interessante o filme fazer isso, mas é muita filha da puta também, porque é algo meio que sem resposta. Uma observação interessante que eu queria fazer sobre esse filme é que na cena final, quando toda essa seita se reúne pra ouvir o que eles têm a dizer sobre a vida após a morte, basicamente é um bando de velho e tipo, por que que esses velhos estão querendo saber o que acontece depois da morte se eles já estão praticamente mortos, tá ligado? Era só morrer ou, sei lá, aproveitar a porra da aposentadoria. Mas enfim, eu achei interessante isso. Perturbador o fato dessa seita existir, e eu não acho que seria algo totalmente inovador se existisse, assim como eu não acho que o filme do Wahlberg seja algo ficção científica. Eu acho que provavelmente existe, não sei se necessariamente uma crença maluca, mas deve ter alguém fazendo experimentos loucos na época de guerra, principalmente. Devia ter uns experimentos absurdos com humanos. Eu acho que principalmente numa onda mais meio que o Wahlberg ainda deve existir algo na vida real. Então deve ser muito cabuloso esse lance tipo de jogos mortais da vida real, um streaming na Deep Web. Eu não acho que nada disso seja só ficção científica ou a ideia de um roteirista louco. Acho que muitas dessas coisas podem existir mesmo. E todas essas ideias, só o fato de eu estar pensando nisso, já fica matutando na cabeça e a gente acaba entrando numa brisa bem pesada e bem louca de novo. Então eu acho muito interessante, já falei tudo isso, né? Você tá ficando repetitivo para já esse vídeo, mas enfim, eu achei muito interessante toda essa discussão, todo esse assunto, e era isso que eu queria abordar no vídeo de hoje. Então, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, e eu espero que você volte para mais vídeos.